Olá, que Deus abençoe a sua vida. Preste atenção nessa palavra. Eu voltei. E é isso que tem que acontecer na sua vida. Nós estávamos a falar com respeito ao filho pródigo. Qual foi o maior erro do filho pródigo? Foi ele ter decidido e saído da presença do pai. No momento que ele decidiu isso, começaram os problemas na sua vida. Mas também, a partir do momento que ele caiu em si e decidiu voltar, os problemas começaram a serem solucionados. O seu problema é fácil de resolver. O seu problema não é difícil de resolver. Basta você agora, nesse momento, tomar a decisão de voltar. Nesse domingo do reencontro, nós teremos a Santa Ceia do Extraordinário. Essa Santa Ceia é uma revelação que o Espírito Santo deu ao Bispo Macedo em Israel. E este domingo será muito especial, porque nós teremos a consagração de todos os ganhadores de almas e também será um domingo que haverá uma festa. O motivo dessa festa será o seu retorno para a casa do Pai. Acompanhe esse intervalo que fala desse domingo e a história de uma pessoa que voltou para os braços do Pai. E na sequência, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu tinha comunhão com Deus. Aos poucos eu fui me esfriando, até que eu fui em uma festa e daí eu já comecei a beber. Nesse dia eu já decidi que eu ia viver a minha vida do jeito que eu queria. Foi onde eu me entreguei para a bebida. Eu lembro que eu ficava trancada no quarto, chorando, chorando. Meu marido vinha perguntar: o que você tem, o que está acontecendo? Eu não sabia explicar o que eu tinha. Eu falei: não dá mais, eu não posso mais continuar nessa vida. E na hora eu lembrei, da igreja, lembrei das palavras que eu ouvia. Falei: meu Deus, me dá mais uma chance, porque eu vou voltar. Eu era um caso perdido, assim. Hoje eu tenho paz, que é o que eu não tinha antes, e o bem maior que, acima de tudo, o Espírito Santo. Não importa o que aconteceu, Deus está de braços abertos para te receber de volta. Domingo do Reencontro, com a Santa Ceia Extraordinária da Reconciliação. Neste domingo, 25 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Igreja Universal. O sentimento que a mágoa me trazia era um sentimento de desprezo. Eu me sentia recorrentemente desprezada, anulada, excluída. Eu era escrava de reações, de sentimentos que me faziam mal. Então era como se fosse um veneno que eu tomava, esperando que o outro fosse prejudicado. Mesmo sentindo um buraco dentro da alma, mesmo me sentindo perdida, me sentindo angustiada, odiando a mim mesma, odiando o meu próprio corpo, eu tinha que me fazer de forte. Porque eu não podia dar o braço a torcer e mostrar a fraqueza, mostrar a tristeza, mostrar que aquilo havia me machucado. Então eu me mantia ali na aparência forte, me mantia diante das pessoas bem, mantia até um sorriso no rosto, mas dentro de mim ainda ficava revivendo. Eu me lembro que, por conta mesmo da situação financeira bem precária da minha família, quando nós nos mudamos para a nossa casa atual, a casa da minha família atual, não havia divisória entre a minha casa e a casa dos vizinhos. Então a facilidade desse contato e até mesmo a confiança, que meus pais tinham das pessoas que nos cercavam, acabou abrindo esse espaço para que em uma das vezes que eu fui até a casa desse vizinho, ocorresse uma tentativa de abuso. A primeira sensação que eu tive foi de medo. Então eu recuei, eu me fechei. E pelos meus familiares perceberem isso, perceberem que eu estava mais retraída, estava mais quieta, eles me procuraram para saber, para entender o que tinha acontecido.
E eu ainda sem entender, tentei explicar com as minhas palavras, palavras de criança, para minha mãe. E ela ali muito dura, muito severa, me colocou contra a parede, falou: você tem certeza do que você está falando? Isso é muito grave, isso é muito sério. E pela minha confusão mesmo de não saber explicar, de não saber entender, ela falou: olha, a culpa é sua. Então, aquela raiva, aquele medo que eu senti daquela pessoa, naquele momento, ela se transferiu em uma raiva da minha mãe, em um ódio dela, em uma mágoa dela. Eu me tornei uma pessoa realmente reativa. Então, eu era explosiva, eu era grosseira, eu era descontrolada, fui me envolvendo com rapazes, fui trazendo essas pessoas, esses rapazes, essas más amizades para dentro de casa. Tudo que eu via que provocava na minha mãe uma raiva, uma tristeza, uma decepção, aquilo alimentava. Até as pessoas de casa falavam, né? Essa é a ovelha negra da família, porque eu era aquela pessoa que tinha prazer em fazer o contrário. Até que chegou um ponto da maior vergonha de coisas íntimas minhas serem expostas e chegou ao consentimento da minha mãe, chegou ao conhecimento dela. Então ali foi, acho que uma das cenas mais humilhantes para ela, como se um abismo fosse trazendo outro. Então tudo que eu queria fazer para prejudicar ela sempre retomava para mim. Então mesmo eu trazendo para ela vergonha, eu dentro de mim me sentia envergonhada. Eu me arranhava, na época não conhecia o que era automutilação, então eu me arranhava muito, eu tinha muito ódio de mim, eu tinha nojo do meu corpo. A depressão que eu vivi não era uma depressão de estar fisicamente em um quarto escuro, mas a minha alma estava nessa escuridão. Meu primeiro contato com a igreja foi através do Força Jovem. E ali, quando eu cheguei, assim, a primeira impressão de imediato foi: que alegria é essa, da onde vem? Dentro de mim, eu sentia aquela inveja. Poxa, por que eles sorriem assim? Por que o sorriso deles traz tanta paz? O que será que está por trás dessa alegria, dessa espontaneidade que eles têm? Então, ali ficou esse ponto de interrogação. Uma dessas experiências, indo nesse lugar diferente, indo nesse ambiente que ainda para mim, né, eu ainda não conhecia, não estava habituada, eu cheguei numa reunião de domingo pela manhã. E nessa reunião, claro, né, jovem, não estava prestando atenção em nada, de repente, o homem de Deus estava falando justamente de tudo que eu senti e não havia contado para ninguém, não havia compartilhado com ninguém. Ele falou sobre esse veneno da mágoa. Ele disse: porque você insiste em ficar se martirizando. Aquilo abriu os meus olhos para o campo espiritual, que até então eu não entendia. Então eu comecei a entender, realmente, eu que estou saindo mais prejudicada de tudo. Não é justo eu fazer isso comigo. Como eu passei a frequentar, né, as reuniões ali principais, e estava envolvida ali com as atividades, e aquilo já estava me fazendo bem, já tinha me retornado coisas boas, a sensação que eu tinha é que já estava tudo resolvido. Em uma certa ocasião eu decidi, eu ouvi aquela palavra, né, você receber o Espírito Santo é ter Deus materializado em você. Então, para você ter ele materializado em você, você precisa materializar para ele a sua fé, o seu desejo sincero de conhecê-lo. Então, eu passei a me analisar. O que em mim ainda não tem mostrado para Deus que eu desejo? E aí eu comecei pelas coisas naturais, pelas coisas comuns. Roupas, contatos, rede social. E aí eu fui cavando mais profundo até eu descobrir essa raiz. E aí eu falei, não, preciso resolver isso por inteiro, por completo. Então, a mágoa era como se fosse para mim um escudo, uma proteção, como se fosse uma armadura. E aí até foi o momento que eu cheguei para conversar com a minha mãe. Foi assim, muito forte, porque eu havia muito tempo que não chamava ela de mãe. Mesmo retomando contato com ela, conversa com ela, eu chamava ela pelo nome. E ali, quando eu entrei na cozinha, eu chamei ela de mãe. E ali ela olhou para mim, os olhos assim brilhando, assustada, como assim, né? Voltou a me chamar de mãe. E ali eu rasguei meu coração para ela. Eu contei para ela todas essas sensações, todos esses sentimentos que eu estava guardando, tudo que aquela palavra havia me trazido, mas não no sentido de acusar ela, mas eu queria compartilhar com ela, queria mostrar para ela que
aquilo tudo estava me fazendo mal e que eu não queria mais conviver com aquilo, eu queria pôr um fim naquilo, eu queria pôr um basta. E aí eu pedi perdão para ela pelas vergonhas, pelas humilhações. Ali, naquele momento que eu perdoei ela, eu senti o perdão de Deus dentro de mim também. Foi como se eu tivesse tomado um banho, mas não era físico, era um banho na alma. O caminho estava livre. Eu já não tinha mais as acusações que me impediam de receber o Espírito Santo. Então eu ainda estava alimentando aquela palavra do altar. Você precisa materializar a sua fé para o Espírito Santo vir sobre você e o reino de Deus se materializar dentro de você. Numa quarta-feira à noite, eu tinha já o costume, na verdade, de ir nas reuniões da parte da tarde, por conta de eu estudar à noite. Mas eu resolvi quebrar o protocolo. Falei, não vou fazer nada regrado, vou fazer algo diferente nesse dia especial. E eu fui nessa quarta-feira à noite. Eu brinco que até foram as piores palavras que eu usei para Deus, porque foram as mais sinceras. Eu ali realmente me derramei para ele, eu falei para ele o quanto eu era apegada nas amizades, o quanto eu era apegada nas coisas físicas, nas coisas materiais, na opinião das pessoas. Eu não quero mais adorar de lábios, eu não quero mais honrar o Senhor fisicamente, eu quero honrar de alma. E como que eu vou honrar o Senhor de alma sendo que eu nem te conheço? Eu até falo do Senhor, mas eu falo do que eu escuto. E se o Senhor puder, me acha aqui, por as palavras que eu usei para ele, me acha. Me encontra. E no momento que eu nem imaginava que isso fosse acontecer, que eu abracei o meu próprio corpo ali, ele me envolveu. E quando ele me envolveu, quando ele me abraçou, a primeira coisa que aconteceu foi uma força muito grande. Eu era aquela pessoa desconfiada, eu era aquela pessoa insegura, e naquele momento, uma segurança tão grande me envolveu que eu já não dependia mais de nada. E essa segurança foi me trazendo a paz, a alegria, o amor de Deus. Eu percebi que todos esses anos, tudo que eu vivi, só estava me afastando do verdadeiro amor. Eu achava que eu precisava do amor das pessoas, da compreensão da minha mãe, do respeito, da atenção. Mas quando ele me envolveu, eu descobri o verdadeiro amor. O Espírito Santo, ele veio, mudou totalmente meu interior, meu ser, meu caráter, e a partir dali os frutos foram aparecendo. Então, aquela pessoa descontrolada que antes forçava para se controlar, porque eu queria agradar a Deus, mas era um esforço descomunal da minha parte para poder me manter ali. Já era natural, já era uma alegria natural, já era um domínio próprio natural. A partir dali, Deus foi me dando condições para ajudar as pessoas. Eu que tinha raiva de mim mesma, eu que não me amava, eu que não entendia o que se passava dentro de mim, já estava entendendo as pessoas, amando as pessoas, cuidando das pessoas. Lá atrás, eu não entendia. Eu me sentia como se fosse aquela pessoa que foi escolhida para sofrer. A partir do momento que o Espírito Santo veio sobre mim e tomou a minha vida, que eu pude realmente conhecê-lo de verdade, eu entendi o para que tudo isso aconteceu. Para que hoje eu pudesse ajudar pessoas que sofrem com o mesmo problema que eu sofri, pessoas que também se encontram desesperadas, desacreditadas, desesperançadas. Ele me fez superar tudo isso e hoje ter condições de olhar para a pessoa e falar, para você tem jeito, porque teve para mim. Hoje eu sou livre. Eu perdoei a pessoa que me fez mal, perdoei a minha mãe, tenho um relacionamento com ela hoje de amizade. Eu que, na verdade, não via, perspectiva de vida, e muito menos vida sentimental. Deus me deu um casamento abençoado. E tudo que Ele prometeu, Ele tem acrescentado na nossa vida dia após dia. E hoje eu não vivo só os meus sonhos. Até porque eu não tinha sonhos. Hoje eu vivo os sonhos de Deus. Pastor Caio, nesse momento tem jovens afastados. Veja como essa programação, a chance, uma grande oportunidade de você retornar para o lugar do qual aonde você não deveria ter saído. Você que está aí agora nos acompanhando e você se sente uma pessoa triste, abatida,
Você já não tem mais ânimo nem sequer para sair da sua casa. Deus está chegando aí agora até você, através desse programa, para mostrar que existe sim um caminho, existe sim uma chance para você dar a volta por cima e vencer todos esses problemas. Então tome essa atitude, tome essa decisão de estar conosco e participar dessa reunião, e você pode ter a certeza que Deus vai se manifestar em seu favor. A vida é longe da presença de Deus, é uma vida vazia, de dor e uma mera ilusão. Eu vivi 22 anos longe da presença de Deus, cheguei ao fundo do poço e a minha vida era só sofrimento. Cresci num lar cristão e aos meus 15 anos eu me afastei. Foi onde conheci a bebida. Comecei a ser uma adolescente rebelde. Uma amiga minha me apresentou um rapaz, onde a gente se envolveu e eu fui morar junto. Só que daí eu não sabia que essa pessoa era ex-dependente químico. E ele me deixava em casa privada todo final de semana. Então, aquilo dentro de mim caiu a ficha, né? O sofrimento, a vida que eu tinha, estava longe da presença de Deus, então foi daí onde eu vim ter a consciência, né, do que o mundo estava trazendo para mim, para minha vida. E o vazio que eu sentia foi só piorando. Daí eu consegui fugir, pedi ajuda e consegui fugir. Fui viver em outro estado, na casa de uma parente minha, de uma prima. Foi daí onde eu conheci uma amiga, que ela me apresentou um amigo, e a gente começou a se envolver. Ia para as festas, para as baladas. Daí eu resolvi mudar de vida. Achando que eu ia ter um pouco de paz, resolvi viajar. Passei um período na Itália com essa pessoa, e foi lá onde foi o meu fundo de poço, porque eu tive o primeiro contato com a cocaína. E daí não parava, era só drogas, bebida, noitadas. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu voltei mais rebelde do que eu já era. Eu comecei a frequentar lugares que eu não imaginava frequentar. As amizades eram sempre pior do que as anteriores. Então, eu comecei a me envolver com pessoas do tráfico, a me envolver com namorados traficantes para poder manter aquele vício. Achava que trazia um pouco, né, de emoção, de felicidade, enquanto eu estava vivendo aqueles momentos. E daí a minha vida foi só piorando. A gente vai pela emoção. Eu era uma dessas pessoas que eu não raciocinava. Eu tinha que fazer aquilo do meu jeito, e o meu pior inimigo estava dentro de mim, que era o meu próprio coração. O coração é enganador, né? Então eu vivi anos sendo enganada pelo meu coração, as decisões que eu tomava achando que era a decisão certa. E eu fui só piorando por conta dessas decisões, né? Bebendo, eu me dopava de remédio para poder dormir. Eu fiquei com depressão, trancada dentro do quarto, né? Sem querer até fazer higiene, né, pessoal, sem querer tomar banho. Tomava remédio escondido da minha mãe para poder dormir, né? O dia passar e eu ter um pouco de paz. Eu tive crises de ansiedade, transtorno bipolar. Eu era uma pessoa totalmente estressada, eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Chegou momentos que eu não tinha mais prazer, né, pela vida. Eu culpava a Deus, né, por todo aquele sofrimento. E foram 22 anos, não foi 22 dias, foram 22 anos longe da presença do Pai. Então, tinha momentos que eu, mesmo ali dopada, né, de drogas, né,
ao ponto de ter até mesmo overdose, que eu misturava tudo. Então, mesmo ali naqueles momentos, a ficha caía, o que eu estava fazendo da minha vida. Eu lembrava, né, das palavras que vinha do altar, que um dia, né, eu estive sentada, né, em um desses bancos assim, e eu deixei, né, o pai para poder viver as emoções. Tinha muitos pince, 17 tatuagens pelo corpo, então eu tinha aquele bloqueio das pessoas, pensam que iriam pensar de mim, me julgar pela a minha aparência, o estilo de vida, né, que eu escolhi. Então eu tinha bloqueio de procurar ajuda, mas eu sabia que o pai estava o tempo todo de braços abertos, me esperando. A saudade que eu tinha de estar na presença de Deus, estar no braço do pai novamente, era imensa. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Eu voltei para o esconderijo do Altíssimo, onde eu recebi todo o amor, todo o carinho. E assim como é o pai, né, daquele filho pródigo, assim foi o meu pai, que me abraçou, me aceitou de braços abertos. E hoje, aquela velha Sara, aquela vontade, né, de morrer, está no meu passado. E hoje eu tenho paz. Minha maior alegria está na presença de Deus. E hoje eu cheguei à conclusão que não vale a pena estar longe da presença do Pai. Eu ainda carrego, né, as marcas no corpo, mas para mim isso não importa, porque o sangue de Jesus limpou a minha alma. Hoje eu tenho o próprio Deus habitando em mim. Eu recebi o Espírito Santo. E é onde eu tenho a maior alegria de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Eu quero falar para você que está longe da presença de Deus, volte enquanto é tempo. Volte logo para a presença de Deus, para a presença do Pai. Não pense, não fique pensando que as pessoas podem julgar de você. Não importa. O importante é que você dê o primeiro passo, Deus vai lhe acolher, assim como mudou a minha história e me acolheu. Eu fui bem acolhida nos braços do Pai. Você também vai ser acolhido no braço do Pai. Nesse momento, tem pessoas com pensamento de sair. Não saia. Você viu aí na história dessa pessoa que ela também cometeu erros. Todo mundo comete erros. Nós não estamos aqui apontando o seu erro e muito menos colocando o dedo na sua ferida. Querendo dizer, olha, você errou, você pecou, você traiu, você mentiu. Não, porque o próprio Deus não faz isso. Como que eu posso fazer isso? Esse programa não é para te julgar. Esse programa não é um programa evangélico para você que, de repente, não se identifica com alguma religião, você mudar de canal e falar: "Não é para mim". Não, permaneça nesse canal. É para você que está sofrendo, é para você que muitas vezes está desiludido, depressivo, pensando em desistir da tua vida. Você que não tem vida, você que vive de aparência, você que é uma pessoa triste, mas quer mudar, quer voltar. Volte, aproveite esse domingo. Nós estamos no propósito do está escrito. E esse propósito do está escrito é para colocar Deus à frente. É para você, através da palavra, da arma mais poderosa que existe neste mundo, que é a palavra de Deus, você mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande, minha amiga, meu amigo. Porque foi com ela que Deus criou o céu, a terra e o mar.
Foi com a palavra de Deus que ele trouxe à existência, em 6 dias, a tudo aquilo que nós vemos nesse mundo. Tudo aquilo que existe no mundo foi criado pela palavra de Deus. Pastor Caio, o horário desse domingo, endereço para que as pessoas possam participar dessa Santa Ceia, do extraordinário e também desse domingo do reencontro. Você pode estar conosco neste domingo, como o pastor Edilson acabou de falar. Fica localizada a nossa Igreja Universal, na Rua Padre Chagas, 3536. E creia que quando você passar por essas portas, seja na reunião das 7 horas da manhã que nós teremos, 3 horas da tarde para você que sofre com vício, ou 18 horas. Porém, a reunião principal, a concentração de fé e milagres, às 9 horas da manhã. Prepare uma garrafa com água, pois na entrada você estará recebendo a gota do milagre. E creia que esse milagre vai acontecer na sua vida. Em um desses horários, porém, principalmente às 9 horas da manhã, estaremos juntos, reunidos e buscando a esse Deus Todo-Poderoso. Prepare o seu copo com água, nós vamos nesse momento entrar em oração, unir a nossa fé em seu favor e em favor de toda a sua família, juntamente com o pastor Alexandre Amaro. Nós vamos então ao intervalo e após esse intervalo voltaremos falando com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu peço, meu Deus, neste dia, em favor da libertação dos vícios, libertação das drogas, libertação de um mal que tem assolado esta família, esta mãe, este pai, esta avó que ora pelo seu neto, que saiu de casa porque se enveredou com a marginalidade, com o crime, com os vícios. Agora, meu Deus, só o Senhor para colocar a tua mão e transformar esta questão, esta situação, para trazer a verdadeira vida, meu Pai. Quantas são as pessoas que precisam de uma libertação dos remédios, precisam, meu Pai, de uma libertação dos problemas que têm tirado a sua paz, a depressão, a angústia, a opressão, esse mal do século que deprime as pessoas. Quantas pessoas já acharam que morrer seria melhor do que viver. Meu Deus, que ela seja livre deste mal, desse peso, dessa angústia, dessa dor que está no seu peito. Que esta água seja o ponto de contato da fé. E ao beber da mesma, que essa pessoa seja livre deste mal, livre desse vício, livre desta situação que lhe faz infeliz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja liberto pela fé. Graças a Deus. Olha, a libertação vem do alto, vem de Deus. Busque a Ele e com certeza você vai ver um grande milagre na sua vida. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar de volta nessa próxima semana, segunda-feira, nesse mesmo horário, determinando a bênção de Deus para a sua casa.